Ok, eu vou falar um pouquinho. Obrigada, Ricardo. É um prazer enorme estar aqui com você mesmo. Então, eu vou tentar primeiro dizer ao Ricardo de que... Estou falando alto? É verdade. Então, Ricardo Teixeira, Dr. Ricardo Teixeira, ele é um médico sanitarista. Para mim, a categoria mais elevada da medicina, porque se ocupa da comunidade. E ele é professor da Faculdade de Medicina da USP. Isso é tudo que eu vou dizer dele, porque a filosofia, o conhecimento, a experiência, é ele que vai contar para todos nós. E antes de eu passar a palavra para ele, eu quero, como isso é um diálogo, eu quero dizer para o Ricardo de que lugar eu vou escutá-lo, né? Quem é essa pessoa, qual a minha experiência, e de alguma forma isso se estende a quem somos nós aqui, não é? E aonde que nós transitamos. Eu trabalho na clínica privada há muito tempo, e há uns 12 anos atrás eu me aventurei ao serviço público e entrei em contato com a psicose, com o transtorno mental grave, e principalmente entrei em contato com o SUS, e entrei em contato com uma emoção muito forte de conhecer a concepção que rege a política de saúde mental brasileira. Uma emoção muito forte, porque me apaixonei, porque vejo nessa política uma concepção belíssima de ocupação com o humano, como se nós tivéssemos um instrumento high-tech mesmo, baseado nos recursos humanos, com essa concepção. Da minha vida da clínica privada como psicoterapeuta e do meu convívio com essa comunidade como formadora, como psicoterapeuta também, lidar com as incertezas não é uma questão nova. Digamos que eu fui preparada para acolher as incertezas. Isso é a ação da psicoterapia. Nós não trabalhamos com certezas, nós trabalhamos o tempo todo com as incertezas, porque trabalhamos com o desejo humano. Então, de alguma forma, quando a gente fala em saúde e doença e no tema das incertezas, eu penso que a saúde é a nossa possibilidade de continuar pulsando e respirando nas incertezas. E que a certeza, na verdade, é que representaria um estado de adoecimento quando nós nos agarramos a ela. Aliás, a Ercília vem repetindo isso desde ontem, não é? Então tem essa composição e tem o lugar do meu apaixonamento pelo SUS e do momento que eu estou vivendo isso, que infelizmente, não é um momento de incerteza. Eu estou vivendo um pânico da certeza de que esse sistema, ou essa concepção de sistema que é valorizado no mundo, que é único no mundo, né? Nenhum outro país tem essa estrutura, essa proposta de saúde mental que nós temos, né? Eu, às vezes, brinco que, se eu for enlouquecer, é melhor eu enlouquecer no Brasil do que em qualquer outro país, né, de primeiro mundo. E a outra brincadeira é que, se eu for enlouquecer, por favor, me levem para um atendimento do serviço público e não para o atendimento privado. Por que isso? Porque a concepção do atendimento da saúde mental para o paciente grave, ele é baseado numa estrutura que faz um bordado, uma rede de saberes, né? Então, são muitos saberes trabalhando junto a serviço de um indivíduo e da saúde de uma pessoa. E o que é a circunstância nesse momento para mim? Eu gostaria de recobrar, ouvindo a sua fala, de recobrar um estado de incerteza, onde eu deixe esse lugar de que essa concepção está terminando,
porque eu estou vivendo de dentro o desmonte de um equipamento de atenção psicossocial. Um desmonte mesmo. Eu me aposento no fim de dezembro e uma colega assistente social também se aposenta, e uma equipe que seria, né, prevista de ser interdisciplinar vai se reduzir a um corpo de enfermeiros, né? E, na verdade, esse CAPS está terminando porque o último médico, psiquiatra, que suportou ficar lá, acabou de jogar a toalha e vai embora, porque o poder público, a gestão pública, deixou de investir nesse sistema. Então, Ricardo, é desse lugar de muita angústia e de muita esperança que eu quero ouvi-lo, ok? Alô. Bom, boa tarde, acho que já boa noite, né, a todos. Boa noite, Rebeca, minha interlocutora aqui, privilegiada essa noite. Estou muito feliz de estar aqui. É a segunda vez que eu, nos últimos 2 anos, me aproximo dessa comunidade. Da última eu guardo as melhores lembranças, foi um momento muito intenso, muito vivo, em que eu pude encontrar um público, como eu disse a Liane, a quem eu quero também agradecer pessoalmente o convite por estar aqui de novo, eu considero um público muito qualificado para esse diálogo, ao mesmo tempo que muito rico para mim, porque não é exatamente o meu cotidiano, né? Eu acho que a apresentação da Rebeca deixa clara que eu venho de um outro lugar, vamos dizer assim, de uma imersão no mundo que é o da saúde coletiva, como a gente diz no Brasil. A saúde pública, como é mais conhecido esse campo em que eu atuo, né? Eu sou um médico sanitarista, significa que eu sou especialista em saúde pública, esse é o termo tradicional. E a gente tem essa jabuticaba, que é a saúde coletiva, que é a maneira como a saúde pública é chamada no Brasil, para inclusive marcar uma diferença em relação ao campo da saúde pública tradicional, porque tem diferenças, que não é o que eu vou explorar aqui, mas já dialogando com a Rebeca, tem muito a ver com a história do SUS, né? Uma história com a qual eu tenho uma relação carnal, porque eu me formei há 33 anos atrás, e quando eu fui fazer residência na área de saúde pública, a gente estava há 3 anos da Constituição Brasileira de 88, que é a Constituição que inscreve na Constituição Brasileira o Sistema Único de Saúde. Então, a minha trajetória de vida profissional inteira está ligada à construção dessa política. Compartilho da Rebeca a inquietação com o momento que a gente atravessa, que não é só de ameaça ao SUS, é de ameaça a todas as políticas públicas no país. E eu não sei quantos daqui estiveram em Porto de Galinhas em 2015, onde foi a primeira vez que eu conversei com vários que estão aqui. Eu conversava antes com a Rebeca que uma das preocupações que eu tinha é que eu acho que aquele era um momento em que eu fiz uma fala extremamente otimista, energética. O tema daquele congresso era o amor. Era muito mais fácil falar tendo com esse tema, e aqui eu estou com esse convite a dialogar sobre o tema das incertezas. O que, obviamente, eu detesto ser uma pessoa portadora de más notícias, mas é um tema, vamos dizer assim, mais delicado, indiscutivelmente. Eu acho que o clima do país e do mundo mudou muito de 2015 para cá, né? Agora, eu devo dizer, como a Rebeca já colocou, tem a inquietação e tem, mais que a esperança, eu tenho a convicção de que nós temos muitas linhas de resistir a esse momento, atravessá-lo e produzir ainda coisas potentes, coisas importantes. Então, eu vou tentar sustentar esse otimismo, mas eu, aceitando o convite a discorrer sobre... Não é o tema, né? A partir dessa convocação que é as incertezas, eu vou tentar expor uma certa leitura que eu tenho desse momento, não tanto centrado no SUS, embora eu vou falar dele, mas muito mais
Então, vou tentar até abrir o campo, a perspectiva de leitura do contemporâneo no Brasil, e uma perspectiva talvez mais ampla para a gente até entender o SUS dentro disso, muito mais do que mergulhar por dentro dele, né? Embora uma parte do convite que a Rebeca me faz, que é dialogar especificamente com a política de saúde mental, eu não vou fugir. Essa parte eu vou, com certeza, procurar abordar. Tem aqui umas anotações que eu sempre faço, mais para não esquecer de falar nada, mas vamos ver se vou no fluxo. Bom, a outra coisa que é quase uma brincadeira, mas é séria, eu, num encontro das 3 bios, eu, de uma certa forma, vou trazer uma quarta bio aqui, que é a biopolítica. Então, talvez, situando já do ponto de vista conceitual, eu vou falar em biopolítica. Biopolítica não é só uma invenção minha desse termo, na verdade, isso, para quem conhece, é quase que a mesma coisa que anunciar que, em grande parte, a minha analítica da situação tem a ver com a produção do Michel Foucault, que deve ser conhecido de muitos, que foi quem alcunhou o termo biopolítica, introduziu ele no campo da filosofia, a partir de um arco muito grande de estudos históricos que remete a um grande problema examinado pelo Foucault. Como vocês sabem, o Foucault é um grande analista do poder. Eu vou tentar ser muito simples, assim, muito geral, muito genérico. Eu acho que a reputação do Foucault está muito ligada a alguém que examinou o tema do poder, não de uma visão mais convencional, de examinar o poder como algo localizado, por exemplo, localizado no Estado, num poder soberano, etc., mas de pensar o poder como relação, de que há um poder há micropoderes, há poderes difusos na sociedade, examinar o poder como algo que se opera na relação. Mas o termo biopolítica está muito relacionado aos estudos dele a respeito da governamentalidade. O problema, esse também é um outro palavrão dele, o Foucault é uma pessoa que deu uma atenção muito grande ao tema do governo, né? Às vezes a gente se ocupa muito do tema do Estado, mas não exatamente do que é governar, né? Do que se está falando quando se fala em governo. E o Foucault vai examinar a emergência daquilo que ele chama um governo da vida, de um governo da conduta humana. Ele está muito preocupado em entender como é que se instaura um governo que nos governa, que governa fundamentalmente a conduta humana. É ali no século XVIII que ele vê, no contexto do surgimento do liberalismo, o surgimento do que ele chama uma biopolítica, ou um biopoder, como ele chama, que é esse governo muito preocupado com o problema do governo das populações. Também em linhas muito gerais, talvez vocês saibam disso, quer dizer, por que o problema do governo não coincide com o problema do Estado? Porque o Estado nem sempre teve a função de governar. É na era moderna que o Estado vai assumindo progressivamente uma função de governar. E o Foucault chama isso a governamentalização do Estado. O Estado se governamentaliza. E com o liberalismo clássico do século XVIII, surge um tipo de governo que se volta particularmente a governar populações. Isso tem muito a ver com a minha área, com a minha especialidade, porque a saúde pública pode ser entendida como um campo de conhecimento e práticas que surge nesse contexto. Porque, na verdade, nós somos uma peça fundamental desta arte de governar populações, de governar a saúde das populações, de ter como objeto, por exemplo, taxas de mortalidade, taxas de fecundidade, taxas de morbidade. Toda essa problemática que é própria da saúde pública, por exemplo, tem a ver com um problema biopolítico, de um Estado que passa a ter a função de governar tudo isso. Ok? Só para coisa talvez tenha sido
Eu nem tinha pensado em falar nada disso. Deve ter sido um transtorno professoral aqui da minha parte. Falei, eu vou falar a palavra biopolítica sem dar a mínima ideia do que é essa história. Bom, enfim. Na verdade, então eu vou falar mais uma coisinha só. Porque o Foucault ele vai falar de uma biopolítica ligada ao liberalismo clássico lá do século XVIII, esse que passa a ter essa função de governar a espécie humana, a população, e que para nós tem um assunto importante na nossa interlocução aqui, que eu lanço a eventualmente a gente explorar no diálogo, quando eu terminar a minha fala, que é a ideia de bio, né? Porque a palavra, a raiz bio, partilhada aqui por todos nós, claro, a gente sabe que a palavra bio vem do grego, que quer dizer vida, mas o espectro semântico da palavra vida e, portanto, de bio é bastante amplo, e em cada situação a gente deveria se obrigar a definir que vida é essa que a gente está falando, que governo da vida é esse que se instaura com um Estado que assume uma função de governar a vida. Isso vai ter muito a ver com o problema, por exemplo, do surgimento, voltando de novo para o meu campo, de uma biomedicina, que, como vocês sabem, quando a gente se refere à biomedicina, é uma medicina que vai tratar o fenômeno da vida mais ou menos como a biologia moderna, desde Lamarck, trata a vida do ser vivo. O que já implica numa série de reduções em torno do que é isso que a gente está chamando vida. Não vou explorar isso agora, mas eu quero deixar essa questão para eventualmente a gente dialogar. Que vida, qual é o espectro semântico de vida que a gente está se referindo aqui? Eu particularmente acho que a biomedicina, ela implicitamente traz uma ideia de vida extremamente reduzida. A ideia da vida enquanto uma série de fenômenos observados nos seres vivos, tomados indistintamente, e que deixa de fora muitos sentidos de vida, que eu vejo um enorme interesse, inclusive para as práticas de saúde, e aqui quem fala é um médico, que reivindica uma ampliação do espectro semântico de bio na biomedicina. Por exemplo, fica de fora dessa definição, para imenso prejuízo das práticas de saúde e de cuidado das pessoas, um sentido de vida que está, inclusive, no uso corrente na língua portuguesa e nas línguas latinas de vida. Porque a gente usa vida em expressões como a vida que fulano leva. Quando eu falo nesse sentido, vida não é a vida objeto da biologia. Vida é modos de se viver, é o jeito que as pessoas vivem. Então, vida quer dizer um jeito de viver também. Mas a gente também usa vida em expressões como fulano é cheio de vida. E aí parece que vida é alguma coisa que é quase da ordem do quantitativo, que tem mais ou menos, tem mais vida e menos vida. Porque vida também quer dizer intensidade de vida. Há uma vida intensiva, que também foi deixada de fora dessa definição. Esse exílio desses sentidos da palavra vida da biomedicina, na minha opinião, tem consequências muito nefastas para as práticas de saúde, né? Que implicam no tratamento daquilo que um outro autor contemporâneo, vivo, que está por aí, e que também usa o termo biopolítica, que é o italiano Giorgio Agamben, chama de vida nua. Quer dizer, essa vida enquanto o simples fato de estar vivo, né? Eu acho que a medicina, ela um pouco foca nessa vida que parece só se ocupar da sobrevivência, mas não dos modos de viver e muito menos da intensidade da vida, que deveria ser o nosso objeto. Tudo isso só para terminar esse preâmbulo, que é dizer que o Foucault continua suas análises. E ele vai, especialmente num curso que ele dá no Collège de France, já no final da vida dele, que se chama justamente O Nascimento da Biopolítica, tratar de uma nova figura da biopolítica que surge, na verdade, no século XX e no pós-guerra, e que é o neoliberalismo, e que é um momento em que essa arte de governar, que, volto a dizer, a biopolítica, está referida ao problema do governo da vida.
de uma arte de governar a conduta humana, de uma arte de governar a espécie humana, em última instância, que é esse aqui um tema propriamente biológico, de novo, mas num contexto em que essa arte de governar sofre uma grande revolução interna. E ela me interessa aqui para eu apresentar, para eu pintar este cenário contemporâneo de incertezas que a gente vive. E que já não tem a ver com o liberalismo clássico, tem a ver com o neoliberalismo, e que é um momento que, de uma certa forma, se lá no século XVIII ele dizia que o Estado tinha se governamentalizado, o Estado tinha assumido essa função de governar a vida, nesse momento quem se governamentaliza são os indivíduos. Nós assumimos o governo, para o bem e para o mal. Para o bem, no sentido de que, de uma certa forma, ele está falando de um momento em que nós ganhamos uma profunda autonomia, porque cada vez mais nós temos a missão de nos governar. Sabe, só um parênteses, o Foucault, ele já está quase morrendo quando ele dá esse curso, ele vai morrer 3 anos depois. Ele, no fim da vida, depois dele chegar no exame do neoliberalismo, e eu estou falando em 79, 80, 81, ele faz uma reversão dos estudos dele e volta aos gregos, no final da vida. E aí, no curso seguinte, chamado Hermenêutica do Sujeito, ele vai tratar de uma arte de viver dos gregos, de que os gregos tinham uma arte de cuidado de si. Vamos dizer assim, os gregos estavam implicados no governo de si mesmos, mas eles estavam muito preocupados, muito mais, em se produzirem como uma obra de arte, uma estética da existência, ele dizia. Eu acho que o Foucault, que muitas vezes é tido como um autor pessimista, mais ou menos um cara que diz que está tudo dominado, eu acho que ele dá uma abertura no final e diz, não, nós podemos nos criar como uma obra de arte e produzir uma estética da existência. E aqui eu estou falando a potência que está inscrito num modo de vida que é esse que tem a ver com o neoliberalismo, em que, de uma certa forma, somos nós que passamos a exercer um certo governo de si. Exceto pelo fato de que a equação é um pouco mais complexa, porque o que a gente introjeta como um governo de si obedece a um campo de escolhas pré-determinado. E aí, de uma certa forma, a gente pode dizer que o neoliberalismo é ele muito mais do que uma ideologia política ou uma política econômica, como quase sempre esse termo circula, né, nos jornais. Ele é um nosso modo de vida, é o nosso modo de viver, que seria caracterizado por uma certa racionalidade de otimização das escolhas. É um modo de vida que nos induz a fazer certas escolhas. Aqui é que a gente tem o nosso grande problema. Ok? Então, vamos lá. Na verdade, agora eu vou começar a falar o que eu tinha pensado em falar. Mas eu acho que eu já encurtei um monte de caminho, que eu vou desnecessário eu me explicar algumas coisas pelo meio do caminho. E eu preciso claramente ter um controle do tempo. Como vocês estão percebendo, é perigoso. Será? Se me avisasse, sei lá, uns 15 minutos antes de ser bom eu terminar. Mas vamos lá. Eu vim pensando, assim, aí é pura retórica, né? Como é que a gente começa a falar? Incertezas. Acho assim, já chegando o final do ano, eu pensei em 2018, né? Como 2018 é um ano muito incerto para nós, né? O que será 2018? E aí eu fiquei pensando, livre associação, aí eu pensei em anos que terminam em 8. Aí a primeira coisa que eu pensei foi em 13 de maio de 1888. Todos os brasileiros sabem o que é 13 de maio de 1888. Os nossos companheiros argentinos não são obrigados a saber que é a data em que se comemora a abolição da escravatura no Brasil.
Só que, na verdade, eu quero questionar que seja isso realmente o que significa essa data. Porque o que aconteceu no dia 13 de maio de 1888? Os escravos não ficaram livres de repente. Nesse dia foi assinada uma lei. A princesa Isabel, que era regente no nosso país, assinou a Lei Áurea. Então, o que a gente comemora como abolição da escravatura é a data em que foi assinada uma lei. Ok? Muito bem. 100 anos depois, 1988. Outro ano terminado em 8. Exatamente 100 anos depois, no dia 5 de outubro de 1988, é promulgada a Constituição Brasileira. Essa que fala do SUS. Muito bem. Aí eu fico pensando nas leis, no Brasil e nas leis. E fico pensando que o Brasil é um lugar que tem uma frase corrente que diz assim: as leis existem, mas não são cumpridas. A lei não pegou. Talvez a gente deva se perguntar isso até em relação à Lei Áurea, o quanto ela pegou, né? Agora, eu quero de fato chamar a atenção para essa questão, de novo, fios soltos que eu vou deixar aqui na minha fala. O tema da lei, porque o tema da lei tem a ver com o tema do Estado e tem a ver com o tema do governo. Tá? Daí o meu preâmbulo aqui, sobre a governamentalidade. Só que a lei é só um jeito de governar. O que o Foucault dizia é o modo de governar próprio do poder soberano. O poder que antes era do rei, depois passou a ser do Estado, mas o Estado na medida em que ele detém a representação do público, do povo. Porque quem passa a ser soberano no Estado moderno, de Hobbes para cá, é o povo. É em nome do povo que esse poder é exercido. E o instrumento de governar, por excelência do poder soberano, é a lei. Pois bem, nós temos um Estado que governa com leis. As leis não valem muito, às vezes, e, sobretudo, no que diz respeito às nossas aflições com o SUS, as leis podem ser rasgadas, as leis podem ser emendadas, remendadas, PECs, e a gente vai remendando a lei indefinidamente. Isso é muito traumático para quem lutou pelo SUS a vida toda, porque a gente tinha uma ilusão de que porque o SUS estava na Constituição, estava garantido. E a gente está muito abalado com o fato de que está com muita facilidade se mudando as leis, inclusive a Constituição. Mas eu deixo isso como uma primeira ordem de problemas. Eu vou para um último ano terminado em 8. 2008. O que aconteceu em 2008? 2008 explode em escala mundial uma enorme crise econômica da qual a gente ainda não saiu. Alguns em 2008 acharam que era só uma marolinha. Outros, talvez com um certo otimismo, achavam que era a derrocada final do neoliberalismo, de que era os últimos momentos do capitalismo. Bom, a crise é de fato extremamente severa, tanto que a gente vai completar uma década e nem sinal de que a gente esteja se recuperando disso em escala global. O Brasil, por uma série de medidas que não cabe, não sou capaz e nem tenho interesse de discutir agora, conseguiu, vamos dizer assim, evitar essa crise por um tempo, e agora ela chega de maneira tsunâmica para nós. Mas o que eu quero justamente pegar, porque aí eu vou conectar o segundo pedaço lá da minha fala sobre Foucault, é que, curiosamente, embora alguns tenham um pouco precipitadamente dito, é a derrocada do neoliberalismo, a impressão que a gente tem na última década é de que o neoliberalismo ganhou ainda mais força, aprofundou-se ainda mais, sobretudo se a gente entender neoliberalismo associado às políticas de austeridade fiscal. Certo? Isso que a gente está vivendo de uma maneira, eu diria, não consigo usar outra expressão, selvagem no Brasil, né? Com
políticas de teto de gasto por 20 anos, que são coisas que não, tanto quanto o SUS, não é visto em nenhuma outra parte do planeta. Jamais foi visto isso. A imprensa internacional fica absolutamente... Cada vez que ela coloca isso numa notícia, ela põe entre parênteses 3 pontos de exclamação. Como assim alguém poder congelar gastos sociais por 20 anos? Mas é o que temos, esse quadro de austeridade fiscal. No entanto, eu já tinha anunciado, pronto, aqui é um pedaço que a minha fala anda mais depressa, de que o que eu estou chamando de neoliberalismo, claro que ele tem relação com essas políticas, que são políticas exercidas por um Estado soberano, pelo poder soberano, por leis, por regras, etc. Mas eu já tinha anunciado que nem de longe eu vou reduzir neoliberalismo a estas políticas. Ou uma certa visão, por exemplo, do Estado mínimo, que é outra vulgata a respeito do neoliberalismo. O neoliberalismo é aquela corrente que prega o Estado mínimo. Primeiro que eu vou contestar isso. E o Foucault, de uma maneira quase visionária, porque vocês imaginem, gente, ele estava falando isso há 40 anos atrás. Ainda não tinha tido Thatcher e Reagan. Entendeu? E quando você lê O Nascimento da Biopolítica, você tem um livro que eu vou recomendar vivamente que todos conheçam, é esse curso, Nascimento da Biopolítica. A gente, quando lê esse livro, que é um curso que ele deu em 79 e 80 no Collège de France, nesses anos, parece alguém daqui a 20 anos falando de hoje, 20 anos para frente. É uma coisa, é a descrição cristalina. E ele dizia, não é Estado mínimo. É Estado mínimo, talvez, em políticas sociais. É Estado mínimo no sentido de que tudo aquilo que o Estado faz, que pode ser negócio, deve ser negócio. Mas é Estado máximo em 2 aspectos: polícia e judiciário. E isso é exatamente o que a gente tem no Brasil. Há quanto tempo, Rebeca, tem concurso público para contratar professor ou médico? Ninguém vai lembrar. Quantos concursos houveram para policiais da Polícia Federal, para o Judiciário esse ano, e qual é o tamanho do salário dessas pessoas? Fica claro? É Estado máximo, nada mínimo. Isso é dado factual, né? A gente não para de ter concursos, os salários são exorbitantes, é facílimo encontrar um juiz que ganhe 40, 50, 60 mil reais no Brasil. Ele é um servidor público, é bom lembrar. Certo? Embora eles se comportem como uma casta, eles são servidores públicos. O Foucault fala exatamente assim: o serviço público mais importante no neoliberalismo é o judiciário. Ele fala isso textualmente em 1979. Mas ele vai explicar por quê que o judiciário é o serviço público mais importante. Mas para eu mesmo responder isso para vocês, eu quero falar, esse era o meu objetivo principal, o que significa o neoliberalismo ser o nosso modo de vida e como funciona esta arte de governar a vida totalmente individualizada, como eu disse antes, assumida por nós. E é curioso, porque o Foucault, que era, além de um filósofo, um historiador, ele faz uma genealogia do neoliberalismo. E ele vai se voltar, em primeiro lugar, ao estudo dos liberais alemães da década de 50. Aqueles que reergueram a Alemanha depois do nazismo, que eram pensadores liberais, que se organizavam em torno de uma revista, especificamente, que chamava Ordo, e, portanto, eles eram chamados de ordoliberais. Os ordoliberais são os precursores do neoliberalismo. É o ordoliberalismo, que é o neoliberalismo alemão da década de 50. Depois, uma boa parte desses pesquisadores migram para os Estados Unidos, nos anos 60, e vão constituir a Escola de Chicago, que é a sede do pensamento neoliberal no mundo até hoje. E que, da onde sairão vários prêmios Nobel da economia. Um autor muito importante, eu vou pegar ele para falar mais rapidamente, é o Gary Becker, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1966, com uma teoria central do neoliberalismo, e para a gente entender o nosso modo de vida, que é a teoria do capital humano, que vocês talvez já tenham ouvido falar, porque esse termo circula hoje muito à vontade, a noção de capital humano. Qual é a teoria
formulada por esses pensadores alemães, depois americanos, dos anos 50, 60. Eles diziam o seguinte: primeiro, a gente tinha sempre se acostumado à ideia de que o capitalista ele tinha uma renda extraída do fato dele deter os meios de produção e poder explorar aquilo para ter uma renda. O trabalhador que vendia sua mão de obra tinha um salário, não é verdade? Ele vende o salário contra um salário. Eles vão chegar e dizer o seguinte: não, todos têm renda. O trabalhador não tem salário, o trabalhador tem uma renda. Como assim? O trabalhador tem uma renda? Sim, ele tem uma renda, porque todo mundo tem um capital individual, um capital humano. E, na verdade, a renda que eu vou extrair é dependente do tamanho do meu capital humano. Certo? E que o aspecto central é a escolaridade. Não é o único, mas é um aspecto central. Veja bem, o que eu estou falando? É uma teoria econômica que, na verdade, redesenha os termos do problema. E isso vai mudar tudo, porque já dizer que todo mundo tem um capital já facilita talvez a compreensão do que eu chamei, do que ele chama também, essa transferência do governo para os indivíduos. Porque o que vem junto com essa ideia é de que todo mundo é um empreendedor de si mesmo. Vocês já ouviram essa expressão em algum lugar? Está muito em voga, né? A pejotização da humanidade. E isso, né, temos uma reforma trabalhista centrada nessa ideia, porque a política neoliberal é essa política micropolítica da vida. É isso que eu quero esclarecer aqui. E que está sentada em teorias formuladas na década de 50, 60 do século passado. Então, eles vão dizer o seguinte: o modelo... Veja bem, lá no liberalismo clássico do século XVIII, que eu me referi, onde nasce a biopolítica, a questão central no liberalismo clássico, eu estou falando em Adam Smith, Stuart Mill, Malthus, essas pessoas, era o mercado, a ideia do livre mercado, a ideia de que as relações de troca têm que ser liberadas no campo social. Nesse momento do neoliberalismo, o centro não é mais o mercado, o centro é a empresa. A empresa é o pilar ideológico do neoliberalismo, não o mercado. O mercado entendido como espaço das trocas livres, não. É a empresa. E tudo tem que ser pensado segundo o modelo da empresa. Isso significa que todo mundo tem que se ver como uma empresa ou um empreendedor de si mesmo e dali extrairá uma renda. Certo? A outra regra da vida social é a regra do mundo empresarial, a competição. Por isso Foucault já vaticinava e dizia: o serviço público mais importante no neoliberalismo é o judiciário. Por quê? Porque uma sociedade cujas relações estão assentadas na competição gerará demandas de arbitragem infinitamente. E por isso os judiciários estão entulhados no mundo inteiro. Porque é uma sociedade baseada em gerar conflitos permanentemente, em gerar demandas por arbitragem incessantemente. Por isso, o Estado não é mínimo, ele é máximo, mas para desempenhar o seu papel, que é de arbitragem dos conflitos sociais, que serão, pela nova regra da vida social, exponencialmente produzidos. Vejam, eu quero de propósito abrir um parênteses aqui para dizer que a teoria do capital humano, ela é tão pervasiva, ela é tão pregnante na estruturação do nosso modo de viver, que até políticas públicas que aparentemente parecem ser opostas do neoliberalismo, elas estão completamente inspiradas no neoliberalismo. Talvez algumas pessoas possam ficar chocadas se eu disser que um exemplo de política pública completamente assentada na teoria do capital humano é a Bolsa Família. O Bolsa Família do governo Lula. Porque o Bolsa Família, que aliás foi um projeto elaborado por um economista neoliberal da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que é o Ricardo Paz de Barros, ela é completamente baseada na teoria do capital humano.
Porque a teoria do capital humano, os economistas eles conseguem demonstrar o quanto aumenta a renda média de um país por cada ano de escolaridade média que aumenta num país. E, contrariamente a uma certa visão vulgar e grosseira que critica o Bolsa Família como um programa de transferência de renda, o fundamental não era isso. Isso também era bom, porque tirava a gente da fome absoluta em pouco tempo. A grande questão do Bolsa Família é a condicionalidade do Bolsa Família. Só recebe Bolsa Família quem mantém filho na escola, porque o que era visado era aumentar a escolaridade, não é transferir renda. Porque se aumentar a escolaridade média, a renda do país aumenta. Então, eu faço questão de dizer isso para quebrar de cara aqui qualquer visão dicotômica ou simplificadora da esquerda, da direita, etc. O Foucault irritou muito a esquerda no tempo dele, porque o Foucault mais ou menos disse o seguinte: o marxismo, era assim que ele falava na década de 70, né? Esse é o grande campo da interlocução com a esquerda, pensou o Estado, mas nunca pensou o governo. O único campo que formulou uma tecnologia de governo é o liberalismo. E deixava a esquerda enlouquecida. Mas quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que não há fora do neoliberalismo. Mesmo um governo de esquerda, ou que se dizia de esquerda, como foi o governo Lula, praticou políticas neoliberais. Como se não houvesse outro instrumento de governar. Fica claro o que eu quero dizer? Que não fosse a tecnologia de governo neoliberal. E que, no caso, foi usada para produzir incrementos sociais, efetivamente. Então, eu quero colocar isso aqui, porque assim, eu quero abrir uma interlocução no campo da complexidade, não no campo das simplificações. Mas é claro, eu posso dizer com bastante tranquilidade também, e muito conforto, que eu sou uma pessoa de esquerda. E eu me situo na perspectiva que tradicionalmente é da esquerda, de visar justiça social, de visar produção de liberdade, paz e justiça social, que eu sempre identifiquei o campo da esquerda. Mas não vou recair nos estereótipos, talvez muito simplificadores, porque eu acho que a gente precisa justamente renovar o nosso campo analítico, entender o que é que se passa, que eu julguei que então seria uma contribuição aqui para a gente navegar esse mundo de incertezas, né? Mas que, como a Rebeca bem disse, tem algumas certezas também, né? Bom, continuando. Eu acho que agora eu vou para um campo de exemplos. Acho que também exemplos muito nossos, muito brasileiros, e que a gente vai já acolhendo o SUS nesse cenário. Muito bem, então os elementos centrais do neoliberalismo como uma arte de governar individualizada é todo mundo se pensar como empresa, a competição ser a regra do jogo. Aí uma coisa muito importante, a desigualdade. Porque a gente vê a desigualdade muitas vezes como uma deficiência, uma falha, algo que ainda não conseguimos resolver. Mas é muito interessante ler os tais ordoliberais da década de 50, porque, veja bem, eu falei, foram os economistas que reergueram a Alemanha no pós-guerra, depois do nazismo, e que instauraram na Alemanha, e fizeram da Alemanha essa potência que ela é hoje, um estado de bem-estar social na Alemanha. Todos vocês sabem disso. Então, o neoliberalismo ali não tinha nada a ver com a ideia de que não daria políticas sociais. Muito pelo contrário. Era estratégico naquele momento instituir um estado de bem-estar social na Alemanha. Eles não têm um SUS lá, mas eles têm um seguro universal, porque lá o modelo não é sistema universal de saúde, é um modelo de seguro, como na França, a Sécurité Sociale. O nosso modelo é mais parecido com o inglês, que é um modelo de fato, um sistema nacional de saúde universal, que é um sistema de solidariedade social. O SUS se inspira nesse tipo de modelo. Alemães, franceses já têm um modelo que é de seguro. É como se a nossa velha previdência se expandisse para todo mundo, vamos dizer assim.
Mas isso foi instaurado lá. Agora, eles escreviam com muita clareza assim: tudo bem, a gente pode dar políticas sociais, desde que isso não altere a desigualdade. Veja que curioso. Os formuladores do neoliberalismo, eles concebem que a desigualdade é fundamental. Não há promessa de que a desigualdade vai ser superada no futuro. Não, a desigualdade é condição sine qua non para a coisa funcionar. Tem que ter desigualdade. É claro que esses liberais, neoliberais que defendem a desigualdade, vocês entenderam, né? Não é uma falha, não é que não deu certo ainda. Tem que ter, é preciso garantir a desigualdade. A desigualdade deve, no limite, ser produzida. Agora, mesmo eles dizem, dentro de certos limites. Eles admitem que há uma desigualdade que é disfuncional. Aliás, é o que os economistas estão dizendo sobre o Brasil nesse momento. A desigualdade no Brasil é moralmente e economicamente inviável. Mesmo economicamente ela é inviável. Thomas Piketty esteve no Brasil há um mês atrás, que é um grande economista francês, e ele deu várias entrevistas dizendo isso. Não haverá mais crescimento econômico no Brasil, porque a desigualdade impede o crescimento econômico. Ela é disfuncional, ela é de uma ordem tão exorbitante que nós nos tornamos, além de moralmente, economicamente também inviáveis. Então, a questão do enfrentamento da desigualdade deveria ser entendido até por quem quer manter a desigualdade. E parece que nós estamos, de fato, num surto psicótico que não há CAPES que vai dar conta. Porque as pessoas, as políticas todas aprofundam, criam, essa é a certeza. Incerto é o que será este mundo, cuja certeza que nós temos é de que estamos indo na direção dele. Um mundo que é inviável, socialmente, moralmente e economicamente, porque a nossa desigualdade é disfuncional. Mas eu quero voltar ao termo de que a desigualdade faz parte do jogo. E aí eu quero falar da saúde. Porque o SUS está sob ataque, mas o SUS sempre esteve. Isso é uma fala que eu faço muito para os meus companheiros da saúde coletiva. Porque eu acho que a gente dormiu de toca muito tempo, e eu acho que a gente devia pôr em análise o que nos fez. Veja, quando eu falo o nós aqui, é pessoas que comem, dormem, bebem, saúde coletiva e SUS 24 horas por dia, que não é o caso de vocês aqui. Então, para nós é ainda mais grave essa colocação, porque a gente só pensa nisso, trabalha com isso, e algumas coisas ficaram em pontos cegos que são inadmissíveis. Mas eu acho que é uma discussão societária, é uma discussão para a sociedade brasileira fazer. Porque o SUS, ele é sobretudo, talvez, e eu acho que claro, há ataques muito frontais. A saúde mental, eu já vou comentar, ela vem sofrendo um ataque muito especial, que tem a ver com o que a Rebeca colocou, que se trata de um modelo de atenção que nem dá para ser privatizado. E se não dá para ser privatizado, vai ser destruído. O resto está sendo privatizado. Agora, há uma linha de privatização aberta há muito tempo, sobre a qual a gente tem que examinar, e que eu acho difícil a gente compreender sem essa analítica Foucaultiana do neoliberalismo. O neoliberalismo em nós, né? Eu digo, um modo de vida que faz a gente naturalizar certas coisas que não deveriam ser naturais. Porque eu digo, o SUS vem sendo asfixiado desde a sua criação. E se a gente fosse dizer assim, uma grande questão, a grande questão que ameaça o SUS, e não é de hoje, não é dos ataques recentes, é o subfinanciamento. Então, o que a gente tem hoje no Brasil? O Brasil, ele gasta... A área da saúde brasileira... Então, eu estou parecendo mais um economista do que um médico hoje, né? Mas é inevitável. A área da saúde brasileira, ela faz girar uma quantidade de dinheiro que corresponde a 7% do PIB brasileiro. Seja o setor público, seja o setor privado. Até mais ou menos 2005, quem mais gastava com saúde, quem mais fazia girar dinheiro na área da saúde, era o setor público, porque o SUS é muito grande.
entendeu? O setor privado, o mercado privado da saúde no Brasil é muito restrito, né? Porque a desigualdade é muito grande. Muito pouca gente pode pagar a saúde privada. Em 2005, 2006, virou. O setor privado começou a gastar um pouquinho mais. Hoje ele gasta 54%, quase 55%. De todo, é como dizer o seguinte, 7% do PIB, 3,6% é girado em torno do setor privado. 3,4% em torno do setor público, do SUS. Fica claro? Muito bem, só que tem um problema. Os gastos privados, que são os gastos que as famílias fazem com saúde, em última instância, eles atendem a 20% da população brasileira que tem plano de saúde. E os outros 75% gastam um pouco menos da metade. Aqui já está um retrato de uma desigualdade enorme. Estão entendendo? Para atender 25%, que, diga-se de passagem, são aqueles que já têm melhores condições de saúde, a gente gasta mais da metade de todo o dinheiro que se gasta com saúde no Brasil. Para os outros 75%, se gasta menos da metade. A questão é que não é só para os outros 75%, porque agora eu vou pintar o cenário todo para vocês. Porque a maior parte das pessoas que têm planos de saúde, a maior parte, tem planos de saúde muito ruins, que não dão cobertura. E a partir do momento que ela precisar de alguma coisa que o plano não cobre, para onde ela vai? Para o SUS. Certo? E é muito, não é pequeno. Não vou ficar chateando vocês com números, mas todo mundo sabe, intui. Todo mundo tem um plano de saúde que sabe quando ele já falhou. Ou, às vezes, as lutas jurídicas que a gente tem que empreender para que ele pague, né, a cobertura da gente. Via de regra, aliás, o que ele não cobre, eu vou pintar o cenário todo, gente, são as coisas de mais alto custo. Claro, porque essas não dão lucro para o plano. Então, o SUS é sobrecarregado com os procedimentos de mais alto custo. E, na verdade, é bem isso, porque quem faz o alto custo no Brasil é no SUS. O Brasil é o segundo país do mundo em transplante de órgãos. Todos feitos pelo SUS. Quem faz transplante de órgão no Brasil é o SUS. 80% de todas as quimioterapias são cobertas pelo SUS. O Brasil tem o melhor sistema de bancos de sangue do planeta, o sistema de hemocentros, 100% SUS. Todos os bancos de sangue do Brasil são SUS. Não tem nenhum outro país do mundo que tenha a rede de hemocentros que a gente tem aqui. Hemodiálise, quase todas são feitas no SUS. E é muito comum, eu que trabalhei no serviço de atenção primária do SUS a vida toda, receber pacientes do SUS que vêm marcar ressonância, que vêm pegar medicação de alto custo no SUS. Programa de AIDS, tratamento de AIDS no Brasil, é pago pelo SUS. Isso é fator de migração de outros países. Há americanos que migram para o Brasil para ter acesso ao coquetel de AIDS, porque eles não têm lá. Então, eu estou só falando rapidamente sobre tudo isso, mas eu não falei a pior parte. A pior parte, eu não preciso recorrer a nenhum grande saber, porque todo mundo aqui declara imposto de renda. Todo mundo sabe como é que funciona o imposto de renda, porque todo mundo faz a sua declaração. E todo mundo que tem um plano de saúde, pagou em 2017 um plano de saúde, sabe que na declaração que fará em 2018, vai declarar os gastos privados com saúde. E tudo que você declarar vai ser deduzido do seu imposto de renda. Isso significa o seguinte, que se eu tenho uma renda que me obriga a pagar uma alíquota de 27,5% da minha renda ao Estado, se eu tiver gastos privados com saúde, eu vou deixar de pagar um imposto que era devido eu pagar. Então, rigorosamente, eu sou reembolsado pelo dinheiro público, por todos os gastos privados de saúde que eu fiz. Eu quero questionar que isso seja um gasto privado. Não, isso é subsídio público para os gastos privados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não consigo conceber uma máquina de produção de desigualdade mais perversa que essa. Eu até questiono que haja dinheiro privado na saúde, porque, a rigor,
todo o gasto privado das famílias é financiado por dinheiro público, por renúncia fiscal. E eu nem vou falar aqui da renúncia fiscal dos hospitais privados. Eu vou falar da renúncia fiscal das famílias. Eu costumo dizer que no Brasil há uma bolsa saúde para os mais ricos, para os que podem pagar. Se eu posso, nesse ano, pagar a minha saúde privada, eu serei reembolsado. Eu deixarei de contribuir para o SUS. Fica claro o que eu estou dizendo? É óbvio que... Fica escuro. Mas essas coisas precisam ser colocadas em evidência. Veja bem, com educação é a mesma coisa, mas eu quero chamar a atenção que com a educação tem teto. Se eu gastar 10 mil reais com a escola privada do meu filho, ou se eu gastar 100 mil porque eu mandei ele estudar em Harvard, eu deduzo o mesmo teto. A saúde não tem teto. E eu vou dizer por quê. Porque isso não é uma benesse com as famílias mais ricas. Isso é uma estratégia para, através das famílias que podem pagar, eu garantir a existência de um mercado privado da saúde no Brasil. Porque a desigualdade no Brasil é tão grande que, se tivesse teto, um monte de gente aqui ia parar de pagar plano de saúde porque não ia dar. E aí o mercado privado da saúde ia ser tão restrito que não ia ter como sustentar. Isso é uma estratégia para viabilizar a existência de um mercado privado na saúde no Brasil. Por isso é muito difícil tocar nessa questão do teto da isenção para gastos com saúde, que seria mercado para valer. Isso não é mercado, né? Isso é como os setores privados pilham o setor público brasileiro das mais diversas formas. De uma forma muito evidente, que vira uma espécie de espetáculo nacional, no limite para nos distrair de questões substantivas, que é o da corrupção. Mas existem essas outras formas, que não são exatamente corrupção, embora até possa haver. Importante lembrar que nosso atual ministro da Saúde foi um deputado eleito pelos planos de saúde. Não estou querendo dizer que ele levou dinheiro para isso, mas a campanha dele foi financiada pelo setor privado da saúde e ele é feito ministro da Saúde. Uma pessoa que não tem nenhuma experiência na área, que a única ligação dele com a área é ser um deputado do Paraná, cuja campanha foi financiada pelos planos de saúde. Então, é por aí que avança uma determinada ordem de questões que vão criando um cenário, como bem disse a Rebeca, que não é de tanta incerteza assim. Eu termino nos próximos 10 minutos aqui. Eu queria, claro, caminhar para alguma coisa um pouco mais otimista. Você quer dizer alguma coisa, Rebeca? Era só completar se as organizações sociais que recebem o dinheiro para usar da sua própria maneira, quer dizer na minha leitura, que não tem nenhuma cultura, né, política, teórica, eu fiquei pensando, as organizações sociais, elas recebem um dinheiro, quer dizer, um empresário recebe um dinheiro público para usar da sua maneira. Está certo essa minha conclusão? Mais ou menos. Eu acho que o que é preciso, talvez, é explicar o que são as organizações sociais, porque isso é um outro pedaço dessa história, né? Então, acho que aqui, tudo bem, fechamos um bloco aqui, que eu acho que é muito importante. Eu quero só ressaltar, assim, o quanto as conexões que eu faço entre esse caso bem próximo de nós, a gente faz imposto de renda, a gente vive nesse país. Este é a questão do subfinanciamento do SUS. Ele não é um acidente, ele é produzido ativamente e há uma transferência brutal de recursos para poucas famílias. Há uma expropriação de um bem comum, de uma riqueza comum, para benefício de muitos poucos e para viabilização de um determinado campo de negócios. Ok? É isso que eu queria dizer em síntese. Nós precisamos encarar isso e ver se a gente quer isso ou se a gente quer modificar isso. Certo? Então, a Rebeca está trazendo uma outra questão que está relacionada ao tema da gestão do SUS. Então, vamos lá. Como é que a gente conectaria isso? Nós temos um SUS subfinanciado. Então, a primeira consequência é que não vai ter mais contratação de pessoal pelo SUS. No final dos anos 90, foi criada uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Todo mundo conhece. De novo, dentro dessa lógica de que a gente tem que ter uma política fiscal que enxugue o Estado, mas que vai repercutir, como eu disse,
Ela não afetou o salário de juízes e procuradores, nem de delegado da Polícia Federal, mas ela afetou a possibilidade de eu pagar melhor professores de escola pública, profissionais do SUS e, sobretudo, limitou a possibilidade de eu contratar novos profissionais. Então, as leis da responsabilidade fiscal, vocês devem saber, diz o seguinte, que o gestor público, o prefeito, o governador, o presidente, ele tem um teto de gastos com pessoal. Se ele estourar aquele teto de gasto, ele pode, teoricamente, ir para a cadeia. Entendeu? O Tribunal de Contas faz a conta, fala, você violou a lei de responsabilidade fiscal, você está gastando, não podia empenhar sua folha de pagamento, tudo isso daqui. Agora, isso foi criado, o SUS não tinha uma década. E aí você tinha um problema, você precisava expandir uma rede, porque não existia SUS no Brasil. Você ia estender uma rede de atenção para 180, 200 milhões de pessoas, potencialmente. Como é que um prefeito podia fazer isso? Como é que um prefeito poderia expandir a estratégia de saúde da família, por exemplo? Montar equipes de saúde da família, que é a base da atenção básica no Brasil. Aí, ele poderia, se ele fizesse um contrato de gestão com uma instituição de direito privado, teoricamente sem fins lucrativos, esse é um grande debate, se elas são sem fins lucrativos ou não, que foram também disciplinadas por uma lei criada pelo Bresser Pereira, quando ele era ministro do Planejamento, chama Lei das Organizações Sociais. Então, você cria uma figura, então, a instituição tem que preencher todos os requisitos para ela se credenciar como uma organização social. Essas organizações sociais, elas podem ser contratadas pelo poder público. Elas são regidas pelo direito privado, elas não são regidas pelo direito público. Então, são pagas com dinheiro público. Com dinheiro público, exatamente. Então, você contrata, você faz um contrato de gestão. Então, o que a Rebeca está vivendo no CAPS Lapa é que lá é um dos últimos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, de administração direta na cidade de São Paulo. Esses serviços eles estão sendo, a longa data, e agora agudamente, na atual gestão municipal, estrangulados. É o que ela disse muito bem para mim antes aqui, quando a gente estava conversando, né? A estratégia é muito simples. Você vai tirando todos os recursos até que você prova, então, que ela é inoperante e, portanto, precisa ser substituída por uma gestão moderna e dinâmica, que é uma gestão de uma OS. Aí, o mesmo dinheiro público que poderia estar sendo investido lá, mas que, ao contrário, foi retirado, para comprovar a tese de que a administração direta não funciona, você contrata uma OS, faz um contrato de gestão, transfere recurso público, e essa OS faz contratos. Ela contrata os médicos que vão trabalhar nessas OS. Há muitos problemas relacionados a isso. Eu diria que eu não tenho um a priori ideológico que diria que, em princípio, eu seria contra isso. Desde que fosse mantido o caráter público. Mas, objetivamente, na prática, a gente tem 20 anos de experiência com OS, elas são focos de inúmeros problemas. Falta de transparência, falta de controle social, porque o SUS é previsto em lei que o controle é exercido por usuários, trabalhadores e gestores. Dentro da OS eles não têm entrada. As OS são focos de escândalos e corrupção. No Rio de Janeiro, teve gente presa lá com o Sérgio Cabral, que era ligada às OS que faziam a gestão da saúde do Rio, porque, por não ter transparência, claro, viraram também focos de desvio de dinheiro, embora eu conheça organizações sociais de São Paulo seríssimas, também, é preciso dizer isso. Você tem uma precarização do vínculo empregatício desses trabalhadores. Eles passam a estar sujeitos a uma instabilidade muito maior, porque, afinal de contas, eles continuam a trabalhar no setor público. A estabilidade do funcionário público, muitas vezes, é mal entendida. Totalmente mal Porque entendida. a estabilidade do funcionário público é uma necessidade num terreno que é sacudido a cada 4 anos, no mínimo, por mudanças políticas. Então, você acaba com a possibilidade de continuidade de um trabalho. Porque muda o cara do partido, ele demite todo mundo, o que agora é feito, porque as OS permitem isso. Isso é corrente. A cada eleição, você tinha um trabalho, equipes, médicos atendendo uma população há 3, 4 anos, com vínculo, com território, com seus pacientes. O prefeito muda, ele manda todo mundo para a rua. E contrata aqueles da sua indicação. Então, esse é um exemplo de um efeito negativo das OS. As organizações sociais cobram taxa de administração,
que a administração direta, obviamente, não cobraria, porque elas também não vivem de graça. E é, por último, questionável que elas não tenham fins lucrativos. Eu vou dizer para vocês 2 organizações sociais que existem na cidade de São Paulo. Eu não sei se vocês acham que elas têm fins lucrativos ou não. Elas são grandes hospitais filantrópicos. Eu também não sei se elas são filantrópicos, que é o Hospital Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês. Eles são 2 OSs que atuam. Eles atuam como OSs, eles administram parte do município de São Paulo, porque eles são organizações filantrópicas. Eu não sei, eu acho difícil que não dê lucro aquilo. Não sei, dá uma impressão diferente. Não sei qual é a visão de vocês. Mas então, a lei da filantropia é uma outra questão. Então, era o que eu queria comentar sobre isso e tentar um pouco articular nesse sistema todo. Como é que surge qual é o problema criado para qual a OS passa a ser solução. Mas, de fato, eu também posso depor para vocês que eu conheço muitos prefeitos e secretários de saúde que são totalmente contra as OSs e que no dia que eles sentam na cadeira de secretário, contratam uma OS. Porque o que eu quero deixar claro é que não tem saída. Ou é isso, ou você não tem meios de fazer a gestão. Ou você vai para a cadeia, porque você vai estourar o teto fiscal. Fica claro o que eu quero dizer? Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, que se a gente quer enfrentar isso, é com uma reforma administrativa do Estado brasileiro. Aí a gente tem que ver que tipo de sociedade a gente quer, que tipo de papel a gente vê para o Estado, num país com a nossa estrutura social, com essa desigualdade disfuncional que a gente tem, etc. A última coisa que eu queria falar era um pouquinho que tem a ver com a questão não só da saúde mental, mas eu acho que é uma outra ideia do senso comum que eu gostaria de pôr em questão aqui, né? É a questão, de novo, do contraste entre o público e o privado no que diz respeito à saúde e à doença. Eu precisava, pelo menos, falar a palavra saúde e doença na minha fala hoje. O que tem a ver com saúde e doença? Bom, tudo isso tem a ver com a maneira como a nossa sociedade lida com a saúde e com a doença. E eu acho que há um senso comum, às vezes pessoas muito bem intencionadas que querem defender o SUS, usam um argumento que eu acho um tiro no pé. Quer dizer, assim, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, e que é um instituto de defesa do consumidor que tem uma pauta de defesa do SUS, bem aguerrida, eles têm um slogan que eu acho que, com a melhor das boas intenções, é muito inadequado. Quer dizer o seguinte: o SUS é o melhor plano de saúde. Eu acho equivocada essa colocação. O SUS não é o melhor plano de saúde, porque o SUS não é um plano de saúde. Porque os planos de saúde, o setor privado da saúde, não tem o mesmo problema da saúde que o setor público. Não sei se fica claro o que eu quero dizer. A gente às vezes tende a achar que o SUS é uma espécie de imitação socializada do setor privado. Não é. Porque isso é talvez a coisa mais importante e talvez a coisa que mais me tomou como um projeto de vida participar da construção do SUS. É de saber que a gente está construindo um outro projeto de pensar a saúde e a doença, de pensar o cuidado, de pensar o cuidado com a vida. E de que o setor privado, ele não tem este problema, não tem essa mesma questão. Eu estou aqui assim escolhendo as palavras para justamente não me estender demais, né? Porque sobre isso é o que eu mais poderia falar e com mais paixão, né? Quer dizer, de que eu acho que além de todas essas questões ligadas à desigualdade, ao enfrentamento da nossa situação social insustentável, esses aspectos ligados a essa máquina de produção de desigualdade, etc. Vamos lá, vamos com Foucault de novo, né? Quer dizer, na verdade, a gente está falando no neoliberalismo como um modo de vida, um jeito de viver.
E eu acho que, e aqui eu quero ir introduzindo uma fala de potência, de começar a gente perceber os pontos da resistência e da produção, da possibilidade aberta para nós de continuar a produzir novas formas de vida. Porque eu acho que há um enfrentamento político. Eu falei para a Rebeca antes daqui, não, minha fala vai ser política, mas longe do sentido vulgar de política. Eu não vou falar em eleição, não vou falar em partido, não vou falar em nada disso. Não que eu ache essas coisas desimportantes. Eu acho que a gente tem que, nesse campo, refletir muito. Mas não adianta ser uma escolha superficial. Eu acho que, mesmo neste plano, as escolhas precisam ser embasadas em alguma leitura um pouco mais ampla, né, do que está em questão. Eu acho que uma sociedade reduzida a um modo de vida neoliberal, completamente reduzida à luta pela sobrevivência, à competitividade, uma sociedade que vai esgarçando o tecido social, onde as pessoas não se reconhecem mais como partícipes de uma mesma comunidade, tenderá a fazer as piores escolhas possíveis. Tenderá a fazer as piores escolhas possíveis. Quer dizer, eu quero dizer que há uma tarefa micropolítica que eu acho infinitamente mais transcendente, mesmo porque as escolhas políticas que a gente possa fazer num plano macro, eleitoral, de ver quem vai ocupar, quem vai assumir a frente do Estado, etc., elas são tão profundamente dependentes da gente instaurar outras formas de vida, mais solidárias, mais, eu vou usar a palavra que eu usei bastante em Porto de Galinhas, né? Eu acho que foi o centro da minha colocação naquela última fala, onde a gente restaure o sentido de uma política do comum. Porque eu acho que a coisa que mais se perdeu em nós, no modo de vida neoliberal, é o sentido do comum, de que nós temos uma vida em comum com as outras pessoas. De que, na verdade, a nossa grande tarefa é produzir comum, num mundo que cada vez mais privatiza o comum, expropria o comum. Há uma expropriação continuada do bem comum, da riqueza comum que a gente produz, em todos os campos. E eu tenho uma reflexão longa sobre como o trabalho em saúde, o nosso trabalho, o trabalho de todos nós, está imediatamente implicado, ou não, na produção do comum. Na produção de um comum no encontro, na relação. Eu costumo dizer, para provocar aqueles que sentem arrepio com a palavra comunismo, de que há uma vontade de comunismo na clínica. Porque quando a gente vai para o encontro, o que a gente quer é encontrar alguém com quem a gente produz uma coisa em comum. Então, eu provocativamente, já que essa palavra causa arrepios, eu digo, há uma vontade de comunismo no coração da clínica. De a gente construir uma vida em comum com o outro. Porque construir uma vida em comum é algo que a vida sente. A vida sente. E eu estou falando de novo do plano de algo que nem é mais intelectual que eu vou falar, porque eu vou falar das coisas que a gente sente e experimenta. A gente sente e experimenta afetos aumentativos da potência, sempre que a gente descobre que a gente tem coisas em comum com os outros. Eu acho que a nossa impotência coletiva e social está muito relacionado a um processo contínuo de extração e de expropriação coletiva do comum. Essa é a coisa mais perdida na nossa sociedade e que não é um projeto abstrato, porque a gente reinaugura ele em cada encontro que a gente faz na vida. E no trabalho em saúde, enquanto um trabalho que se dá necessariamente no encontro com o outro, essa é uma possibilidade sempre aberta. Isso tudo que eu estou falando, que eu acredito que seja um tipo de fala que é muito fácil estabelecer uma identidade pelo tipo de prática que vocês têm, isso é o coração do projeto do SUS. O SUS é um sistema de saúde onde surgiram questões como acolhimento. Eu, em 2004, fui convidado por um grupo da Universidade da Califórnia, em San Diego, para ir falar sobre acolhimento. Eles selecionaram alguns 10 trabalhos na América Latina que eles consideravam inovadores na área da saúde. Os americanos não sabiam nem traduzir essa palavra. Assim, o que é isso? Como é que é? Vocês estão no Brasil discutindo
embracement, willing acceptance, a predisposição a aceitar o outro na relação. Como assim um sistema de saúde que discute isso? Mas a gente discute isso. A saúde mental discutiu isso, a saúde da família discute isso. E faz. Discute isso. E faz. Então nós temos um outro projeto de cuidar da saúde. Por isso que eu estou dizendo, não é uma versão socializada e gratuita do modelo do setor privado. A gente não está disputando apenas o fato de ser gratuito, de ser para todos, etc. A gente está disputando um outro modo de pensar o que é cuidar da vida. E é claro que a gente tem uma luta interna com a biomedicina. E aí eu vou fechando com coisas que eu falei bem no comecinho. Porque justamente a gente entende que o desafio da produção da saúde é o desafio da produção de vida, naquele sentido ampliado, que inclui, claro, sim, sempre que for necessário, junto com os meus colegas médicos, biomédicos, salvar vidas, intervir no plano biológico, do corpo biológico, tal como ele é recortado pela biologia, mas tendo simultaneamente presente, indissociavelmente, que o nosso objeto também é a vida, no sentido de que nós produzimos e reproduzimos nas nossas práticas modos de vida, de que nós estamos implicados na produção de modos de vida mais egoístas ou mais solidários, e produzir vida enquanto intensidade de vida, de que a gente está implicado na produção de potência de vida, e de que isso é um problema interior ao sistema de saúde, de que a gente não pode simplesmente fazer do nosso consultório sair pessoas curadas e tristes, certo? E que é muito frequente no SUS, inclusive. Porque, obviamente, o que eu estou dizendo, esse projeto existe no SUS, em muitos lugares a gente vê ele realizado, mas em muitos outros não, obviamente. Porque ele reproduz um modo e uma prática. Claro, você vê isso realizado naqueles equipamentos em que o profissional tem esta possibilidade de quebrar o protocolo e se recusar a dispensar um paciente depois de 10 minutos de escuta, não é? E você vai ver isso reproduzido em CAPs, inclusive, em centros de atenção que se submetem à demanda de produtividade, e você vai ver aquela população sentada no pátio igualzinho a quando nós tínhamos os muros do hospício, certo? Então, essa é essa realidade, a qual eu percebo estamos voltando. Um sinal muito pequeno do que você falou, né, do acolhimento, e de como ele é fundamental, um sinalzinho que parece bobo. Então, nas OSs que ocupam os CAPs, o profissional, o servidor, ele passa a ser obrigado a usar um jaleco, o que, num CAPS, se torna como a essência exatamente desse acolhimento horizontal, não é? E agora, um simples vestir um jaleco está comunicando que nós não estamos mais dispostos a acolher você como se você fosse um igual a mim, como se nós tivéssemos algo em comum. Então, perfeito. Isso aí, Rebeca. Eu acho que eu já falei demais. Eu já acho falei que eles já estão me sinalizando que querem falar as perguntas. Vamos lá, vamos às perguntas, então. Muito bom. Obrigada, Ricardo.